sabem que eu sou encantada por livros de fantasia, principalmente de piratas. Então hoje eu vim trazer para vocês o meu livro de fantasia e de piratas, 100 Gênios, Os Segredos do Navio Perdido. Antes de tudo, eu vou contar para vocês por que eu escolhi Selênios, qual foi a minha inspiração. Tudo começou a partir de um pedido do meu avô. Quando eu era criança, eu sempre escrevia quando eu tava triste, quando eu tava desanimada. Era sempre uma maneira de fuga. E, na verdade, maneira de tudo, porque quando eu tava feliz eu também escrevia. Quando eu estava apaixonada, então vou explicar pra vocês. Quando eu tava apaixonada, eu escrevia, apaixonada naquelas, Quando eu era criança, eu gostava de 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí eu escrevia uma história pra cada um, combinando com a personalidade de cada um. O que eu achava que o público ia gostar mais era qual eu decidia que eu ia gostar. Era assim como que eu decidia quando eu era criança. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por escrita, só que ninguém sabia. E em 2021, acho que foi em 2021, uma semana antes do meu avô falecer, ele virou pra mim e pediu pra que eu escrevesse um livro e dedicasse pra ele. Ele não sabia que eu escrevia, ninguém sabia. Ele fez esse pedido, eu aceitei e uma semana depois ele veio a falecer. Eu fiquei pensando em como eu podia escrever uma história, como eu podia construir ela. E eu comecei a pensar o que eu queria deixar pro mundo, sabe? Se eu morresse agora, qual legado eu gostaria de deixar? E eu tentei escrever esse livro pensando nisso, sabe? No legado que eu ia deixar. E analisando tudo, analisando as crianças de hoje em dia, o mundo hoje em dia, eu analisei principalmente, analisei minha irmã, que é uma menina que tem muita vergonha de socializar. Depois da pandemia, que veio toda essa interação social, essa interação virtual, quer dizer, ela ficou completamente isolada do mundo. Ela não consegue, ela tem muita dificuldade de se comunicar, de fazer amizade. Então eu pensei, como eu posso escrever uma coisa para ajudar essas pessoas. Foi nesse momento que eu decidi que eu ia escrever um livro para criança, porque se eu quero mudar o mundo de alguma forma, nada melhor do que começar com as crianças, Então, Selênios, ele foi escrito com a intenção de trazer uma visão da sociedade, de fato. Então, são alguns personagens, No total, serão 7 personagens principais que, com histórias diferentes, características diferentes, pensamentos diferentes, têm que conviver, porque isso é a sociedade, Isso é a convivência, esse é o relacionamento. São pessoas com criações diferentes, opiniões diferentes, tendo que se relacionar e aceitar o lado do um, a opinião do outro, e assim é a sociedade. Então, o Selênios, ele mostra exatamente isso. Assim como todo livro de fantasia, ele traz problemas sociais, todos de forma lúdica. Então, apesar de ser um livro para criança, são crianças a partir de 13 anos, mas ele consegue. Eu desenvolvi questões, então eu desenvolvi questão de abuso, eu desenvolvi alcoolismo. Foram pontos que eu observo na sociedade e que eu queria, acima de tudo, que as crianças se sentissem representadas. Se lessem essa história e falassem, ok, tá aqui, ok, eu não tô sozinho nessa, sabe? E como o livro inteiro, acho que eu não contei sobre isso, mas enfim, todos os personagens, eles narram o livro em primeira pessoa. Então, cada capítulo é um personagem que narra em primeira pessoa. O que traz um sentimento pro leitor de representatividade, de fato. Então, se você tem questões de alcoolismo na família, questões esse tipo de abuso, que acaba se tornando, você lendo o personagem que sofre esse tipo de questão, você vai entender o sentimento dele e se sentir de alguma forma representado. Eu não sou psicóloga, então talvez eu não consiga curar suas dores, mas vou fazer você entender ela. E assim você procurar ajuda, porque eu acho que o primeiro passo é você entender o que você sente. Os personagens, em primeiro momento, eles não terão nenhuma interação, de fato. A vida deles, eles não são amigos, a vida deles não são parecidas, eles não convivem, muitos deles nem se conhecem. Porém, algo vai acontecer e todos eles precisarão
aparecerão simplesmente em um enorme navio, onde uma menina vai flutuar, dizer uma profecia, e quando eles menos esperarem, estarão presos todos juntos dentro de um navio, tendo que conviver com estranhos, com personalidades complicadas e completamente diferentes. Eu falei que esse livro era uma interação social. Contar pra vocês sobre o meu livro vai virar uma saga aqui, né? Eu vou tentar trazer nesse mês de fevereiro, todas as quartas, trazer um pouquinho de como foi escrever meu livro, apresentar pra vocês os personagens que eu escrevi, as inspirações que eu criei, como eu construí o universo, tentar trazer um pouquinho de tudo isso pra vocês. Mas é claro que não dá pra fazer isso em 4 vídeos. Então, esse mês vai ser dedicado para isso, mas nos meses seguintes eu vou trazer um pouco mais de como é construir esse universo e se inserir de fato nesse mundo de escritora, para você que tá querendo escrever. Porém, vou trazer para vocês já algumas informações dos nossos personagens e mais à frente eu dou mais detalhes. A gente tem 7 personagens principais, né, que são os nossos portadores, de fato, e que vão ter ali que se aguentar para enfrentar essa profecia. Temos uma pessoa que sempre teve o seu sonho muito certo na sua cabeça, mas teve que desapegar dele porque a família já tinha construído todo o seu futuro. Essa personagem, ela não tinha opção de se ela vai fazer isso ou não. O futuro dela já estava desenhado, já estava escrito, já estava definido pela família dela. Ela não tinha escolha. Só que, apesar de muita vontade, ela ia ter tudo para conseguir. Vontade, dinheiro, tudo. Ao mesmo tempo que outros personagens, eles teriam essa liberdade, mas o financeiro não permitia. Não permitia que eles vivessem esse lindo conto de fadas. Eles tinham que lutar bravamente e muitas vezes deixar seus sonhos de lado para sobreviver, para conseguir se alimentar, para conseguir seguir. E em um ato de rebeldia, acabam que todos, né, na verdade, em um ato de rebeldia, acabam caindo nesse navio, que é o navio Selênios. Se você quiser saber por que Selênios, você vai ter que ler o livro, né? As ilhas, elas vão trazer o personagem ao extremo dele, né? Ela vai trazer ele justamente mostrar o lado mais vulnerável dele, e é exatamente isso que o livro faz, na verdade, o tempo todo. Ele faz mostra os personagens saindo da sua zona de conforto e sendo expostos ao máximo, assim. Ele é um livro que ele traz principalmente as dores, né? Ele mostra as dores, ele mostra a vulnerabilidade dos personagens, e que hoje, muitas vezes, a gente tem que esconder ao máximo. Meu Deus, ninguém pode saber que eu tenho essa dor. Meu Deus, ninguém pode saber que eu sinto isso. Narrando em primeira pessoa, você vai ver o personagem destroçado, o personagem destruído e sorrindo e contando piada. Então, eu tento trazer justamente isso, essa vulnerabilidade. A história não desenvolve só entre guerras, deuses e navios piratas, mas também sobre conflitos internos do grupo. Então, provocações, desavenças, também, talvez, às vezes, né, uma paquerinha ali. Nesse segundo livro, quem gosta de romance, esse vai ser o momento, viu? Bom, vou falar aqui pra vocês alguns dos personagens que aparecem logo de cara, né? A gente tem o Axel, que ele é um menino mais reservado, ele é mais sério, mas também, sabe, teve que aprender com a vida, né, a se defender. Zaid e Zuri, por outro lado, eles são irmãos, um pouco diferentes. Zuri também é uma pessoa mais quieta, mas ela é muito brava, né? Ela é muito irritada, ela é muito firme nos seus pensamentos. E apesar dela não falar muito, quando ela fala, ela dá um lacre total. E ela vai ser aquela pessoa do gênio forte que, tipo, que vai bater na tecla. E se ela não gosta de você, meu amigo, corre que ainda dá tempo. Zaid, por outro lado, vai ser o cara mais da farra, mais da brincadeira, né? Mas também ele tem
uma explosão muito forte dentro dele. Claro, né? Todas essas características dos personagens é explicado do porquê. Porque todos os nossos traços, eles estão herdados de alguma forma pelo o meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente convive, pelo que a gente consome. Então, eu gosto de mostrar justamente o porquê de cada um ter essa característica. E Zaid vai ter um motivo, vamos dizer assim, deles ter essa questão de explosão, essa questão de querer quebrar tudo quando tá irritado, quando tá feliz, tá muito feliz, quando tá irritado, quer matar o mundo. Então, tudo isso vai ser desenvolvido. No final, todos os personagens precisam de uma grandíssima terapia e não de uma profecia. Mas isso aí, né, é uma questão a mais. Nayla, ela vai ser... Quando eu tava pensando na Nayla, eu escrevi no PDF a típica filha de Afrodite. Então, assim, ela vai ser uma menina... Óbvio que não tá Afrodite no meu livro, tá, gente? Mas é só uma questão de uma leitora de Percy Jackson. Ela vai remeter, às vezes. Então, ela é a típica filha de Afrodite da história do Percy Jackson mesmo. Tipo, ela vai ser muito snob, ela vai ser metida, ela vai ser extremamente linda, claro, mas extremamente insuportável, sabe? Ela vai ser aquela personagem que ou você ama ou você odeia. E os leitores que já vieram falar comigo depois, a maioria deles odiaram. Então, depois você me conta aí se você gostou dessa personagem. Mas ela é uma personagem também de opinião muito forte, né? O problema é que ela vai passar desse jeito mais snob. Que a gente fica, é tipo, eles vão ter traços bem fortes, mas querendo ou não, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que tem algum desses traços. E se não tem um, tem mais de um. Mas às vezes não é tão forte como os personagens, mas te garanto que tem. Semi, ele vai ser o personagem pra gente rir. Ele vai ser o personagem que, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, quando tiver alguma coisa que te despertar gatilho, alguma coisa, Semi vai estar ali pra te fazer rir, pra te acolher e pra te trazer ao rumo de novo, sabe? Esse personagem, eu tenho um carinho enorme por ele. E, assim, uma paixão muito grande, porque o Semi, ele tem dor, sabe? E ele narra muitas vezes capítulos e ele mostra, assim, que ele tá sentindo com aquilo. Mas a prioridade dele é o grupo que ele já logo identifica como família. Então, a prioridade dele é eles bem, é eles sorrindo. Então, muitas vezes ele vai tentar esconder as dores através dessa piada, o que vai trazer para o leitor um respiro muito grande e para os nossos personagens um conforto. Finn já vai ser o nosso personagem nerdola, né? Vai já ser o personagem mais quietinho, mas que resolve mesmo o problema. Ele vai ser extremamente inteligente, mas também ele quase nunca vai falar. E engraçado, porque a única pessoa que ele vai falar e que ele vai se sentir confortável vai ser com o maior tagarela, que é o Semi, já que eles são melhores amigos, e isso também já é mostrado logo de cara. Por fim, mas não menos importante, temos a Maisha. Engraçado, né? Terminar com ela, sendo que a gente vai ter já ela logo de cara, assim, logo no primeiro capítulo. E ela vai ser a nossa personagem que fala com todo mundo, gosta de todo mundo, mas a prioridade dela sempre será os livros. Eu desenvolvi uma coisa na Maisha que eu tenho muito orgulho de dizer, que é a amizade que ela vai construir com uma específica personagem aí que vocês vão descobrir, mas é muito lindo essa amizade. Apesar delas terem jeitos completamente diferentes, mas já vai ser uma personagem mais tranquila, mais sossegada. Ela não vai... Ela vai ser aquela personagem que leva desaforo pra casa, tá tudo bem, não quer discussão. E tá tudo certo, sabe? O que na maioria dos nossos personagens não vai ser. Né? Axel não é o tipo de pessoa que leva desaforo pra casa. Ele pode ficar quieto ali, mas ele vai dar uma alfinetada.
Zuri não vai levar em hipótese alguma, Zaid não vai levar em hipótese alguma, o Finn, ele não vai, ninguém vai mexer com ele, por enquanto, aí vocês vão ver. Mas se mexer, já vou adiantar, não leva Desaforo pra casa. O Semi vai levar ali na brincadeira, mas vai levar o Desaforo pra casa. Agora, a Marcha, ela vai simplesmente se calar e ficar ali. A minha família gosta de dizer que no off eu me inspirei pra escrever a Marcha em mim mesma, sabe? Mas eu acho que todos os personagens trazem alguma visão minha do mundo. Todos os personagens carregam algum traço meu. E eu acho que é por isso que eu quis trazer alguns traços tão fortes nele, porque eu queria que o leitor se representasse, sabe? Eu acho que eu falei isso desde o começo, mas é muito importante. Pra mim, o mais importante é você se sentir acolhido durante a sua leitura. E a Masha, ela vai ser essa personagem mais tranquila, mas também super inteligente, apaixonada por livros. E ela vai trazer questões para nossa história que vão ser muito importantes serem tratadas. Nesse primeiro livro ela já traz assuntos muito importantes, muito delicados, e nesse segundo livro, então, eu espero trazer maior representatividade ainda com ela. A característica do meu livro, né, eu acho que eu nunca vi em livro algum, eu desenvolvi isso justamente conversando com educadores e psiquiatras, né, que é quase todo final de capítulo, ou principalmente capítulos importantes, eu tenho uma página em branco. Por quê? Esse é o momento, já que meu livro ele é voltado para esse público infantil, que infelizmente está perdendo o hábito da leitura, esse capítulo, essa página em branco, ele é o momento de respirar. Ele é o momento de você escrever o que você leu, porque para você não correr o risco de esquecer, já que eu sei que hoje em dia muita gente sofre de transtornos como TDAH, e eu sei como é isso, a minha irmã inclusive tem, então eu sei a dificuldade que ela enfrenta para ler um livro, para conseguir se concentrar. Então esse é o momento para você ler e escrever aqui tudo que você sente. Eu descobri através de uma amiga que essa página em branco tem na Bíblia também, porém é só no final da Bíblia. Então eu descobri isso depois que eu já tinha até publicado o livro, achei bem legal, né? Porque eu não copiei, eu pensei, mas já existe isso. É muito legal saber que a gente tem, de certa forma, livros que acolhem pessoas que têm uma maior dificuldade de concentração. Mas, para você não ficar lendo aqui e até chegar aqui nessa parte de cá, você já se distraiu. Pelo menos a minha irmã é assim. Então, eu construí esse livro logo no final para você escrever, mas você também não só escrever, você pode desenhar, você pode. Esse é um momento livre. Esse livro é seu acima de tudo. E na nota aqui da autora eu explico bastante sobre isso, como eu quero que você. Esse livro é seu, eu quero que você chore em cima dele, eu quero que você ria com ele, eu quero. Que você escreva o que você sente, que você desenhe. Inclusive, se você desenhar, não esquece de me mandar para publicar no meu Instagram. Vai ser um prazer ver o seu desenho, ver o que você tem a compartilhar comigo, tá bom? Vai ser uma honra mesmo. E é isso, esse espaço é para você ser você e aproveitar o seu livro. Por fim, né, como eu não sei se eu já disse, mas Selene será uma saga, e o livro não termina com um final assim, final mesmo. Ele termina com aquele ponto e vírgula, com aquela certeza que vai ter um próximo, de que a história acabou de começar. Todos os nossos personagens, eles não terminam felizes e tranquilos com aquele felizes para sempre. Não, eles terminam justamente com essa certeza de que aquilo acabou de começar, de que eles têm alguma coisa, o que tá acontecendo. Na verdade, eles terminam tão perdidos, mas já com algumas confirmações, né? Óbvio, algumas confirmações, mas quanto mais confirmação, mais dúvida vai aparecer neles. Então, eles estão meio. Gente, realmente agora, nesse momento, depois desses ocorridos, não tem mais volta. Nós somos, sim, selênios, e agora a gente vai ter que lidar com isso.
Selênios, ele vai trazer para você justamente essa reflexão sobre quando algo é para você, quando algo está destinado a você, vai estar, e não adianta você correr contra o seu destino quando ele tá aqui, ó, na sua cara. Ele vai estar e você não vai conseguir fugir dele. Então, ele é um livro que fala sobre dor, sobre recomeço, sobre reconhecimento. E eu espero que vocês gostam e que vocês se sintam muito felizes, que vocês transbordem com esse livro, igual eu transbordei os meus sentimentos quando eu estava escrevendo ele. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. O link do livro tá no primeiro. Na descrição do vídeo, tá bom? Mas se vocês entrarem no meu Instagram, também vai ter o cupom. Pensam bem, acho que eu vou colocar o cupom aqui também. Então, nesse vídeo vai ter o cupom do livro e o link para você adquirir. Lembrando que o cupom ele só serve para compras feitas no próprio site da editora, que é o iClap. Caso ao contrário, se você preferir comprar na Amazon, o valor dele vai ser um pouquinho mais caro e não vai ter cupom de desconto, tá bom? Ambos são confiáveis e é isso. Espero que vocês gostem. Me contem no Instagram, meu Instagram vai estar aqui em algum lugar. Não sei onde a minha editora vai querer colocar dessa vez, mas vai estar aqui em algum lugar. Então, entra lá, pode me mandar mensagem. Vai ser um prazer recebê-los lá. No meu TikTok também eu posto vídeos contando de livros, contando um pouco do que eu conto aqui, só que de uma versão um pouco mais rápida. Então, também será um prazer recebê-los lá, tá bom? Beijo!